Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? De bem com São Paulo? Eu também estou de bem com São Paulo. Hoje eu quero conversar com vocês, falar sobre o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que está mandando prender todo mundo, mandando fazer busca e apreensão na casa de todo mundo, dizendo que está sendo um alvo de uma grande onda de difamação. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Realmente, eu particularmente não entendo que o Supremo Tribunal Federal deva ser fechado, entendo que não, é uma instituição, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, mas eu entendo sim que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal merecem sérias críticas, e mais, e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão sendo ao mínimo muito incoerentes com toda a situação. Por que isso? Vamos imaginar, as pessoas estão supostamente ofendendo, agredindo o Supremo Tribunal Federal. Vejam, prestem atenção nessa frase, abre aspas. Ministro Barroso, feche o seu escritório de advocacia, fecha aspas. Essa frase foi dita pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes afirmou que o ministro Luiz Barroso tem um escritório de advocacia ativo, o que é absolutamente ilegal de acordo com a legislação brasileira. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ter um escritório de advocacia. Isso o ministro Gilmar Mendes disse durante a sessão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.394. O ministro Luiz Barroso também disse, abre aspas, se referindo ao ministro Gilmar Mendes: o senhor é a mistura do mal com atraso de pitadas de psicopatia. O senhor desonra e desmoraliza o tribunal. É penoso conviver com uma pessoa como o senhor. O senhor é uma vergonha. Isso dito pelo ministro Luiz Barroso durante o mesmo julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.394. Mas vamos além. Durante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.763, ambos os ministros, o ministro Luiz Barroso, ofendeu a população do Mato Grosso e o ministro Gilmar Mendes ofendeu a população do Rio de Janeiro. Ambos disseram que nesses estados só tem bandido. E o ministro Luiz Barroso ainda afirmou em relação ao ministro Gilmar Mendes, abre aspas, o senhor é a parceria com a leniência, com a criminalidade e crime de colarinho branco, fecha aspas. Ou seja, ele disse que o ministro Gilmar Mendes é leniente com a criminalidade e crimes de colarinho branco. Ora, acusações gravíssimas. Qual providência os demais ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram em relação a isso, em relação a essas ofensas que desmoralizaram o Supremo Tribunal Federal? Nenhuma. Não foi tomada nenhuma providência. Aliás, eu vou oficiar na próxima semana o ministro-presidente Dias Toffoli para perguntar oficialmente se foi instaurado algum inquérito naquele momento para investigar as acusações de Luiz Barroso contra Gilmar Mendes e de Gilmar Mendes contra Luiz Barroso, porque ambas ofendem o Supremo Tribunal Federal e foram proferidas durante uma sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então isso não ofende o Supremo. Isso não ofende. É um absurdo isso daí, gente. É uma vergonha a atual escalação do Supremo Tribunal Federal. E para tornar o tema um pouco mais leve, voltando à questão de que o Supremo Tribunal Federal como instituição tem que ser respeitada, mas os seus membros merecem sim sérias críticas, são 11 membros do Supremo Tribunal Federal. 11 lembra o que para você? Obviamente, se você gosta um pouquinho de futebol, 11 lembra uma escalação de um time de futebol. São 11 titulares. Então, essa escalação do Supremo Tribunal Federal, vamos lá. Dias Toffoli, Luiz Fux, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Esse time do Supremo Tribunal Federal está mais ou menos para um time do Palmeiras, que eu sou palmeirense, todos sabem, está mais ou menos para esse time do Palmeiras que eu vou escalar aqui. Deola, Fabinho Capixaba,
Júnior Tuchê, Edmilson Canhão do Pantanal, Gerley, Alceu, Gilmar, Rosenbrick, Max Pardalzinho e Cristiano. Essa aqui é uma seleção do pior Palmeiras de todos os tempos. Isso significa que eu desrespeito o Palmeiras? Não, eu amo o Palmeiras de paixão. Mas significa eu criticar os ministros que eu desrespeito o Supremo Tribunal Federal? Não, mas esses 11 são os 11 piores ministros do Supremo Tribunal Federal da história. A única diferença é que esse time que eu citei aqui do Palmeiras, esses jogadores não jogaram todos juntos da mesma vez. Mas para a desgraça do Brasil, esses 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão jogando juntos de uma vez. E digo desgraça por quê? Porque citei aqui esses dois exemplos aqui do Luiz Barroso e do Gilmar Mendes. E qual a atitude dos outros 9 membros do Supremo Tribunal Federal? Silêncio. Silêncio. E esse silêncio por quê? Será que uma turma torce para Gilmar Mendes e outra turma torce para Luiz Barroso? Será que não tem ninguém ali com postura moral para enquadrar os dois? Não. Se tivessem algum ministro, como por exemplo Joaquim Barbosa, haveria sim. Esse é craque. Se tivesse o Joaquim Barbosa nesse momento, não haveria isso daí, ou ele faria todos calarem a boca. Então, vamos pensar nisso. Não peço o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Vamos criticar esse time. Esse time do Supremo Tribunal Federal é o pior time de todos os tempos desse Supremo. Por falar em time, tivemos aqui essa semana a volta do Campeonato Carioca de Futebol. Eu estava desesperado para ver qualquer coisa de futebol, acabei vendo, consegui ver, não foi transmitido, mas eu vi os gols do jogo Flamengo 3, Bangu 0. E quero falar aqui com a total isenção de quem torce para um time que é o grande antagonista do Flamengo, que é o Palmeiras, o meu Palmeiras de coração. Mas eu quero colocar uma frase aqui. Hashtag, façam o que quiser, mas cala a boca, Mauro César Ribeiro. Hoje eu tive o desprazer de, ao olhar o site da UOL, ver a sua coluna com o seguinte título: Flamengo 3, Mortes 2. Onde o senhor, de uma forma totalmente covarde, totalmente manipuladora, o senhor associa 2 mortes que ocorreram no hospital de campanha, ao lado do estádio do Maracanã, ao jogo de futebol. Ora, quantas mortes ocorrem em quantos hospitais todos os dias, senhor Mauro César Ribeiro? Quantas mortes não ocorrem em todos os hospitais todos os dias? Muitas. 1, 2, 3, 4. Hoje, que não tem jogo, deve estar havendo, infelizmente, alguma morte no hospital de campanha ao lado do estádio do Maracanã. Agora o senhor, que só destila ódio, o senhor que estraga o prazer de futebol. Eu assistir o senhor é horrível, porque futebol para mim é coisa que tem que ser com prazer, com alegria. O senhor sempre está mal-humorado e o senhor sempre puxando, criticando aquilo quando você não concorda. Obviamente é um direito seu, mas muitas vezes tendo atitudes covardes, porque você comparar um placar de futebol com mortes, isso é um grande absurdo. O senhor está fazendo uma ilação muito séria e o senhor está distorcendo vergonhosamente os fatos. Por quê? Olhando sob o prisma dos jogadores do Flamengo, eles poderiam esperar mais 1 mês, 2 meses, talvez o presidente do Flamengo não pudesse, mas os jogadores todos estão lá muito bem de vida. Agora os jogadores do Bangu, será que eles não precisavam com urgência voltar a jogar? Agora, vamos lá. Enquanto nós temos aí os shoppings voltando a funcionar, shopping center voltando a funcionar, agora não pode ter jogo de futebol com 22 jogadores em campo. Ora, veja lá. E outra, e os 22 jogadores que estavam em campo, mais os reservas, mais os árbitros, todos são atletas. Todos têm uma imunidade muito superior a qualquer outro ser humano. Todos devem estar sendo devidamente testados, seguindo rígidos protocolos. Agora, o senhor vai falar isso
ônibus, 50 mortes, hospitais 2, o senhor andar num ônibus que passa em frente ao hospital de campanha? Talvez não, porque o senhor talvez nunca tenha entrado em um ônibus, que é fácil ficar com a geladeira cheia falando para todos ficarem em casa. E infelizmente você, Mauro César Ribeiro, me enoja como parte da imprensa esportiva do Brasil, fazendo parte dessa turma do fique em casa. Fácil falar isso com a geladeira cheia, fácil falar isso recebendo salário todo final de mês. Mas não é assim para a grande maioria da população e para o futebol muito menos, porque, repito, para os times pequenos e médios é urgente o retorno ao futebol. E o retorno ao futebol, desde que sejam com estádios vazios, não tem e não causa e não causará problema nenhum. Então, mais uma vez, cala a boca, Mauro César Ribeiro. E quero tratar aqui também, vi no portal G1, no dia 9 de junho, uma matéria que me deixou abismado. Alguns prefeitos do estado de São Paulo, porque, como a gente sabe, a população, quando está passando fome, a população, quando passa necessidade, ela não vai no Palácio dos Bandeirantes pedir ajuda para o governador. Ela não vai no Palácio do Planalto pedir ajuda para o presidente da República. A população, ela vai na porta do prefeito da sua cidade, porque a população conta com os prefeitos que estão lá convivendo todos os dias com os seus cidadãos. E vários prefeitos estão tentando reabrir os comércios, estão tentando permitir que as pessoas voltem a trabalhar, voltem a gerar emprego, desenvolver renda. Agora, infelizmente, eu vou citar um exemplo aqui que ocorreu, conforme verifiquei aqui na matéria do G1 do dia 9 de junho, verifiquei que na cidade de Boituva, o promotor Tiago Fernando de Souza Campos proibiu, recomendou, sob ameaças, e aí nossa assessoria de imprensa, respeitando a fonte, obviamente, descobriu que sob ameaças o prefeito sofreu uma ação judicial, o promotor Tiago Fernando de Souza fez o prefeito de Boituva, está tentando fazer prefeitos de outras cidades fecharem o comércio. Então, aquelas pessoas que estavam todas animadas com o decreto do prefeito, que poderiam começar a voltar a trabalhar, o senhor Tiago Fernando de Souza Campos, promotor, proibiu essas pessoas de trabalharem. Aí eu quero pedir uma coisa para o promotor, quero fazer um convite, quero pedir, se algum promotor estiver nos assistindo, faça esse vídeo chegar para o promotor, não tenho medo de ser processado, e quero pedir para o promotor uma coisa. Promotor, mostre o seu olerite, e me permita que a gente tire cópias desse olerite e entregue para as pessoas que estão passando necessidades na cidade de Boituva. Vamos dar esse seu olerite, que tem, além de um gordo salário, vários penduricários, vários benefícios, vários direitos quando o senhor substitui, quando o senhor atua em outra comarca. E aí a gente sabe que tem aquela jogadinha no MP para você sempre poder estar ficando um pouco numa comarca, um pouco outra, para ter adicional do seu salário. Mostre o seu olerite, promotor. Mostre o seu olerite para que a gente mostre para a população de Boituva, para mostrar que o senhor não tem preocupação. O senhor não precisa que o comércio volte rápido. O senhor tem um salário bom o suficiente para ficar comendo pelo iFood, para ficar comendo pelos aplicativos de entrega, para ficar comendo por delivery. Agora, muitas e muitas pessoas estão passando séria necessidade, estão perdendo tudo o que tem e dificilmente recuperarão. Então, seria interessante que o promotor desse uma voltinha, fosse conversar pessoalmente com os comerciantes que estão ali fechados. Tenha um pouquinho de coragem, aceite esse meu desafio, mostre seu olerite, para a gente publicar e divulgar para os moradores. E esse recado, o senhor me desculpe, doutor Tiago Fernando de Souza Campos, obviamente eu tive que citar um exemplo, eu peguei na matéria do G1, mas nós sabemos que há centenas de promotores proibindo, inibindo milhares e milhares e milhares de comerciantes de trabalhar. Então, mostre seu olerite quando o senhor for proibir alguém de trabalhar. Fala, olha, o senhor não pode trabalhar, mas eu estou aqui ganhando o meu tranquilamente. Inclusive com o seu imposto, que você não está trabalhando, mas tem que pagar o seu imposto
para pagar o salário do senhor Tiago Fernando de Souza Campos. Doutor Tiago Fernando de Souza Campos. É um absurdo, como diria Boris Casoy, se me permita, é uma vergonha. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado. O nosso canal está crescendo cada vez mais em audiência. E eu quero pedir para você que está indignado com o Supremo Tribunal Federal e concorda que é o pior time do Supremo Tribunal Federal de todos os tempos. Concordo que o STF não deve ser fechado, mas que esse time tem que mudar. Esse time é o pior 1 a 11 do Supremo Tribunal Federal da história. Você que concorda comigo e acha que o Mauro César Ribeiro tem que calar a boca e deixar as pessoas jogarem futebol. E você que concorda comigo dizendo que os promotores, que o doutor Tiago Fernando de Souza Campos deve mostrar o seu lerite e levá-lo pessoalmente, inclusive, na cidade, no centro de Boituva, onde as pessoas estão impedidas de trabalhar. Concorda com a gente? Mande mensagens para a gente, mande um WhatsApp para a gente que você está vendo aí, curta e compartilhe esse vídeo, entre nas nossas redes sociais, vem conosco para essa briga, a briga correta, a briga do bem, a briga que não admite demagogia e a briga de quem está de bem com São Paulo. Muito obrigado, fiquem com Deus.